Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou o Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 99. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, multiplique o nosso conteúdo a fim de que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, divulgando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E esse nosso vídeo, essa nossa edição de número 99, ela começa com um questionamento. Um questionamento que parte de uma certeza. Qual é esta certeza? O artista, ele é um profissional. A arte, ela é uma profissão. O artista deve ser respeitado, portanto, como profissional, e a arte, obviamente, respeitada e tratada como profissão. Então, o artista recebe por aquilo que faz, a profissão da arte é valorizada, ou pelo menos deveria ser assim. Mas, diante desta certeza, parte um questionamento. Qual é o questionamento? Se o artista é um profissional, para quem é que o artista trabalha? O artista, seja ele qual for, seja ele um artista da palavra, seja ele um artista da pintura, seja ele um artista da escultura, da música, do cinema, para quem o artista trabalha? A quem ele deve se reportar, digamos assim, com quem é que existe, ou que se dá, ou que se estabelece o compromisso do artista? Será com os seus empregadores? Será com o seu público? Será com a sua consciência? Será com os três? É sobre isso que nós vamos falar, que nós vamos dialogar, que nós vamos refletir nesse nosso vídeo de hoje. Falando sobre os empregadores. Hoje em dia, pelo menos no cenário da poesia, no cenário da literatura, a maioria dos escritores não tem mais um contrato longo com uma editora. Ele não é um contratado exclusivo de uma editora. Existem os artistas, os escritores mais famosos, os escritores com maior projeção, esses sim, esses têm contratos longos com editora, com uma determinada editora, ou um contrato vitalício, talvez em alguns casos, ou um contrato estável ou de exclusividade com essa editora. Mas a maioria absoluta dos escritores, principalmente os jovens, e essa é a realidade que eu vivo, a gente publica por demanda. Então a gente encontra uma editora, envia um original para essa editora recebe esse original, submete esse original à apreciação de alguma comissão que avalia esse original. Se esse original é aprovado, a editora nos envia a informação, o aviso de que a obra foi aprovada. E aí nós preenchemos alguns questionários, enviamos alguns dados e elabora-se um contrato, mas esse contrato vale apenas para esta obra. Não é o escritor que está sendo contratado por um tempo longo, é a obra que está sendo contratada. O escritor, ele assina pela obra, ele representa a sua obra. Então, no caso da maioria dos escritores, não há essa questão desse vínculo empregatício. Na música também muitas vezes não há, muitas vezes são selos independentes, ou o artista grava em um estúdio, loca um estúdio, grava, disponibiliza aquele conteúdo na internet, ou disponibiliza em um site onde aquele conteúdo pode ser consumido, e aquele conteúdo é consumido,
e alcança um público, alcança uma quantidade de pessoas, né, e aquele artista vai se projetando, né, aquele músico vai se projetando. Em outras áreas também acontecem coisas semelhantes. Então a questão dos empregadores, não é, de um vínculo, né, de um compromisso com os empregadores, de se reportar ao empregador, o máximo que a gente faz, né, a maioria dos artistas hoje, é manter um contato, né, ser informado sobre as vendas dos livros ou informar sobre as vendas dos livros. No caso dos livros, né, no caso dos escritores, no caso dos artistas da palavra, da literatura, ou coisa que o valha nas outras artes. Então, essa amarra, esse laço forte de ter de se reportar sempre ao empregador e de ter que fazer aquilo que o empregador manda, escrever, cantar, gravar, pintar, filmar aquilo que o empregador manda, já é uma coisa mais livre hoje em dia. Com o público, né, existe, é claro, um compromisso forte do artista com o seu público. Afinal de contas, é o público quem consome a obra, é o público quem consome o conteúdo do artista. Então o artista precisa ter uma relação próxima com o seu público, ouvir o seu público, estar com o seu público, responder às indagações, às perguntas do seu público, estar aberto a ouvir as opiniões do seu público. Às vezes vai haver opiniões elogiosas, às vezes críticas, né? E o artista precisa estar preparado para ouvir, né? Para entender ou até para aprender com essas críticas ou com esses elogios. E aí o artista precisa ter a condição de filtrar o que é construtivo do que é destrutivo, filtrar o que é um elogio sincero, uma consideração sincera, elogiosa do seu trabalho, daquilo que é mera bajulação. Então é preciso ter uma cabeça muito boa, muito bem colocada, uma mente muito equilibrada, né, para ele não se deixar sucumbir ao peso da crítica e para ele não se deixar deslumbrar por conta dos elogios. Então isso é muito importante. E o artista tem que tomar cuidado também para não se tornar um escravo do seu público, né? O público está querendo que eu faça isso, eu vou fazer. Às vezes não é aquilo que eu quero fazer, não é o projeto que eu tenho, né? Então, eles querem que eu me repita, o público quer que eu me repita. Eu fiz um livro de poemas, o livro foi um sucesso, eles querem um livro igual, então eu vou fazer um livro igual, um livro parecido, né? E aí o artista acaba se repetindo, acaba empobrecendo o seu trabalho, né? A pretexto de agradar o seu público. E outra coisa muito interessante para o caso principalmente dos escritores e ainda mais dos poetas, né? Um compromisso que a gente tem com o público da gente é o da linguagem do nosso trabalho. A linguagem do nosso trabalho, ela não precisa ser uma linguagem pobre. Não é isso que se espera de um artista, uma linguagem empobrecida. O que se espera de um artista é uma linguagem acessível. Então, um trabalho muito hermético, muito fechado, muito difícil de compreender, ele acaba afastando o público, né? Então, o artista precisa entender que arte é comunicação. Então, tem uma mensagem que parte do emissor e vai chegar ao receptor. Se a mensagem é complexa demais, é difícil demais, é fechada demais, é hermética demais, ela não vai chegar ao receptor. E se ela não chega ao receptor, não se cumpriu a comunicação, não se alcançou o público. O trabalho está perdido. O trabalho está perdido. Então o emissor, o artista, enquanto emissor, ele precisa entender que a mensagem, na arte, a mensagem é que está em destaque.
né? Por isso que a principal função da linguagem em qualquer obra artística é a função poética. Então a mensagem está em destaque. E essa mensagem precisa chegar. Se ela não chega, se ela se perde no meio do caminho, então não tem obra de arte. Não se cumpriu o objetivo da obra de arte. Então esse zelo o artista precisa ter com o seu público. E aí nós vamos ao principal compromisso que o artista precisa ter. Ele precisa ser, como diz Tiago de Melo, o poeta amazonense, fiel à sua luz. O que significa um artista ser fiel à sua luz? O seu compromisso maior tem de ser com a sua consciência. A quem ele deve se reportar sempre é a sua consciência. Então, a primeira voz que deve falar na obra de um artista, a primeira voz que deve dar a sua contribuição crítica à obra de um artista é a sua consciência. Se não estiver de acordo com o desejo da sua consciência, não faça. Não faça. Se o poema que você gostaria de escrever, o poema que você precisa escrever, às vezes, não está de acordo com a sua consciência, não escreva. Alguém chega para você e te promete uma grana preta para você escrever um livro. E ele determina o tema do seu livro. Mas aquele tema, a tua consciência não está de acordo. Então não escreva. Recuse. Recuse a grana preta e fique com a sua consciência. Nada, nenhum dinheiro no mundo pode comprar a consciência de um artista. Eu não estou dizendo aqui que o artista não deve pensar nos ganhos que vai obter com a sua obra. Mas é preciso que a primeira coisa seja a consciência. Isso está de acordo com a minha consciência? Isso cumpre o compromisso que eu tenho com a minha consciência? Se cumpre, leva para frente. Se não cumpre, abandona. Porque a consciência é a voz principal na obra de um artista. Então, às vezes, aquele trabalho pode não ser o trabalho que vai te dar ganhos vultosos, mas é o trabalho que você precisa fazer. É o trabalho que a tua consciência te pede para fazer. E aí você faz aquele trabalho, e aí aquele trabalho surpreende você. Surpreende porque alcança um público ainda maior, surpreende porque te proporciona oportunidades que você não imaginava que te proporcionaria. Então, fez de acordo com a sua consciência, fique tranquilo, fique tranquila, que os frutos virão, cedo ou tarde. Porque é importante também a gente entender que a arte, o artista, é aquele que planta a semente e às vezes não vai ver a árvore dando frutos. Ele talvez veja a semente germinar, aquela árvore crescer um pouquinho, mas às vezes quem vai colher os frutos são gerações posteriores à dele. Então é preciso que o artista pense isso. E para que ele pense isso, para que ele alcance isso, só se ele estiver em sintonia, só se ele estiver em consonância com a sua consciência. Imaginemos, por exemplo, o caso da Cecília Meirelles, a grande poetisa Cecília Meirelles, ou grande poeta, se alguns preferirem. A gente tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre essa questão do feminino de poeta. Seria poeta ou seria poetisa? Então, a poeta ou a poetisa Cecília Meirelles, ela escrevia os seus livros faziam sucesso, e em um determinado momento ela resolve isolar-se. Ela se isola. E ela diz que precisava isolar-se para ouvir algumas vozes que falavam com ela. Ela vai, se isola por algum tempo, um tempo longo, um tempo longo. E aí vai e, durante esse tempo longo, ouve o que essas vozes lhe dizem. O que essas vozes lhe dizem são poemas. Poemas em um formato antigo, um formato chamado romance. Um formato muito comum, não é o romance, a gente não está falando aqui do romance, a obra em prosa, longa. Não, nós estamos falando do romance, um tipo de poesia, um tipo de poema. Então, é um tipo de poema muito preponderante, muito presente
na literatura espanhola. Federico García Lorca tem muitos romances nesse sentido. Então, eram poemas, eram romances, e todos eles referentes a um tempo histórico. Todos eles tratando de um momento importante da história brasileira. Um momento do século XVIII. Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e todos aqueles que, junto a eles, fizeram a Inconfidência Mineira. Daí surge o Romanceiro da Inconfidência. Um livro belíssimo, interessantíssimo, bastante profundo, bastante diferente do que até então Cecília Meirelles havia concebido, havia escrito. Um livro que alcançou bastante sucesso, em princípio provavelmente não foi compreendido, mas hoje ele chega a ser estudado até academicamente. Já foi até livro adotado em vestibulares. E são romances belíssimos. Imaginemos, por exemplo, outra situação, Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti viveu um tempo do Renascimento. No tempo do Renascimento havia a figura dos mecenas. O que eram os mecenas? Mecenas eram pessoas extremamente ricas que pagavam somas grandes para que um artista desenvolvesse uma determinada obra. Provavelmente foi o que aconteceu com Michelangelo Buonarroti. E Michelangelo Buonarroti a Michelangelo Buonarroti foi encomendada uma escultura. E diante dele posto um bloco de mármore. Durante dias, semanas, meses, e há quem diga que até anos, ele simplesmente observava esse bloco de mármore. Contemplava fixamente, olhava fixamente esse bloco de mármore. E quando alguém perguntava o que ele fazia, ele dizia que estava trabalhando. Depois desse tempo, deste bloco de mármore, saiu a escultura do Davi, uma das mais belas obras de Michelangelo. Ou seja, ele não encarou como um simples trabalho que ele estava executando para receber uma soma. Ele tinha a consciência de que aquele bloco de mármore, de alguma forma, precisava revelar a ele a forma do Davi. E no dia em que essa consciência disse a ele, pronto, está revelada a forma do Davi, ele foi lá e retirou, usando o seu cinzel, as suas ferramentas, retirou de dentro daquele bloco uma das mais belas estátuas do mundo, a escultura do Davi. É isso que acontece também, por exemplo, na questão aqui no Brasil, um caso de mecenas também, bem mais recente. O livro Mensagem, de Fernando Pessoa, o único que foi publicado por ele em vida. Ele morre em 1935 em Portugal, ele era português. O livro Mensagem, para quem não sabe, ele foi todo musicado aqui no Brasil. Existe uma versão toda musicada do livro. Um músico teve essa ideia, a consciência dele o chamou para essa ideia. Musicar o livro Mensagem, de Fernando Pessoa. E como é que ele faria isso? Ele conversava sobre isso num elevador. E uma pessoa ouviu o que ele conversava. Essa pessoa era alguém bastante rico, dono de uma empresa que produzia aparelhos eletroeletrônicos. Uma empresa que não existe mais, a Gradiente. O dono dessa empresa chegou-se ao músico, ao artista e disse: eu financio o seu trabalho, eu financio o seu projeto. E saíram as 3 partes do Mensagem de Fernando Pessoa, musicado. Com a participação de grandes cantores, inclusive. Havia lá João Bosco, havia lá Zé Ramalho, havia lá Moraes Moreira, havia lá Elba Ramalho. Então,
Ele, simplesmente esse músico, do qual infelizmente eu não me recordo o nome, ele foi fiel à sua consciência. Conversava sobre esse projeto num elevador e a oportunidade surgiu e rendeu frutos. Então, a você artista que está assistindo a esse vídeo, eu simplesmente deixo uma orientação. E olha que eu não sou lá um grande artista. Eu digo o seguinte: seja fiel à sua consciência e as portas, ou uma porta pequena que seja, nem que seja uma portinhola, uma pequena janela, se abrirá. E o seu trabalho artístico, a sua obra, renderá frutos. Se não hoje, se não amanhã, em algum momento do futuro, o seu trabalho será descoberto. Van Gogh, quando estava vivo, só vendeu um quadro, e esse quadro foi usado como a porta de um galinheiro. Depois, veja hoje quem é Van Gogh. Não estou dizendo que o artista só deve ser reconhecido depois da morte. O ideal é que seja reconhecido em vida. Mas se o trabalho é fiel à sua consciência, em algum momento ele será visto, ele será observado e ele ganhará os espaços que cabem a ele. E assim terminamos o nosso vídeo. Assim terminamos a nossa reflexão. Prometendo, aliás, agradecendo primeiramente a todos vocês que estão, que estiveram, que estarão conosco. E prometendo que voltaremos em breve com mais uma edição, aliás, uma edição comemorativa, a edição de número 100, mais uma edição do Sala de Poesia.